Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. O Relato de Amica apresenta casos reais, sobrenaturais e true crime. Se você gosta desses assuntos e o friozinho na barriga que o medo dá, então vai ter vídeo 3 vezes por semana. Já se inscreve, curte e compartilha. Eu e o Ório vai contar as histórias hoje para vocês, mas ele não tá aqui. Ele deve estar escondido dormindo, porque mais cedo eu coloquei na televisão para rodar o primeiro vídeo do canal, para ver como é que fica, né, na televisão. E eu queria mostrar muito para vocês ele se reconhecendo na TV. Ele se reconheceu no vídeo. Eu fiquei tão orgulhosa, tão um sentimento de mãe assim. Ele miou e bateu na televisão. Eu vou colocar o vídeo para vocês verem, é a coisa mais linda. Nossa, sério, eu fiquei impressionada com a inteligência e a perspicácia do gato de perceber que era ele. Ele nunca tinha feito isso. Nunca tinha assistido televisão, tipo assim, ele fica comigo ali enquanto eu assisto televisão, mas ele não presta atenção na TV. Então eu fiquei muito impressionada quando eu coloquei, assim que eu coloquei, ele se aproximou, colocou a patinha na TV, como tá mostrando aí no vídeo para vocês. Então se ele resolver aparecer aqui no meio do vídeo, vocês ainda veem ele hoje. Se não, vamos começar os relatos. Bom, vamos começar com os relatos do Reddit, que eu adoro, as comunidades do Reddit. Essa é de uma postagem específica chamada Hoje é Sexta-feira 13. Conte algum relato sobrenatural que você ou algum conhecido viveu. Vamos lá, eu salvei alguns relatos que eu achei mais interessante. Começando com o relato do Pacu. Um conhecido meu morava em uma fazendinha no interior do estado de São Paulo. Era basicamente uma casa com uma plantação para ele sobreviver ali. Um certo dia, vários pedregulhos começaram a atingir a casa. Nada muito grande, mas vinham de todos os lados da casa. E com o passar dos dias, o tamanho das pedras começaram a aumentar. Depois de umas semanas, a casa ficou toda destruída. Todas as janelas quebraram e as telhas também. Depois disso, ele começou a chamar todos os vizinhos, que ficavam a quilômetros de distância, para ajudar a achar quem estava fazendo isso. Eles compraram uns refletores de LED gigantescos e geral ficou dentro de casa escondido, enquanto as pedras começaram a voar de novo. Todo mundo saiu para procurar. Todos viam as pedras voando, mas ninguém viu uma pessoa na mata, até que uma pedra de uns 100 quilos e pouco acertou de raspão a cabeça do dono da casa. Ele ficou na cama por meses. No dia seguinte desse acontecimento, a PM encontrou um local na mata com várias e várias pedras separadas e ficaram ali de tocaia para ver se viam alguém. Mas a casa continuou sendo alvejada e ninguém foi naquele local. As atividades continuaram até o dono da casa recuperar a consciência 100%, o que durou uns meses, e parar de beber. Depois disso, de um dia para o outro, as pedras pararam de voar. Pode ser coincidência ou não, né? Normalmente eu não acreditaria, mas esse meu amigo me mostrou até grupo no WhatsApp que fizeram para a vigia e os áudios da esposa do dono da casa desesperada enquanto estava na casa. Então, tem prova, né? Então, eu acredito. Já vi muito relato no interior do Brasil, principalmente dessas pedras que começam a cair na casa. Pode ser. Eu já vi relato de Poltergeist, que é fenômenos que começam a aparecer em casas que têm jovens. Então, possivelmente jovens em fase de puberdade começam a ter alguns fenômenos poltergeist. Eu acredito muito em energia. E esse período de fase da gente mais jovem, nossa energia costuma ser mais perturbada, né? A gente não entende nada, é muito confuso, tudo parece ser um saco, todo mundo tá enchendo nosso saco e a gente fica com aquele monte de pensamento na cabeça. Mas nesse caso não tinha jovem. Então, comentou que depois dele parar de beber também pode ter a ver com energia, né? A energia de quem bebe, assim, regularmente costuma ser mais caótica, uma energia mais pesada, atrai obsessor, viu? Vamos pro próximo, então. Dirigindo de noite em uma estrada... vamos lá. Essa foi da Iguana Azul 228.
Dirigindo de noite em uma estrada rural a caminho da casa dos meus avós, vi um cara parado no acostamento com uma placa que dizia Ouro Preto. Dava para ver bem de longe, pois a estrada era plana. Ignorei e segui caminho. Não muito tempo depois, parei em um posto para uma pausa e voltei a dirigir. Encontrei o dito cujo novamente. Mesmas roupas, mesma placa. Cheguei até a ficar confuso se estava fazendo o caminho errado. Mas depois de passar por umas placas de quilômetro, vi que estava tudo certo. Perto do meu destino, eu passo por um pedágio e não longe dele avisto novamente a figura. Dessa vez eu reduzo e tento ver bem ele. Não noto nada de anormal, só um cara com a placa com os mesmos dizeres. Chego a ultrapassar ele e ficar observando pelo retrovisor com a velocidade bem reduzida, mais nada. Logo que cheguei no meu destino, comentei com o meu avô e ele disse que era um espírito que estava tentando chamar minha atenção e ajudar ele. Mas se seria algo bom ou ruim, não teria como saber. Ele comenta que fiz certo em ignorar e me manda rezar 5 Pai Nossos e 3 Ave Maria. Não dormi naquela noite. OBS. Observação, né? Meu avô deu uma explicação de que os espíritos tentam imitar Jesus para chamar a atenção. Os bons querem que você ajude um necessitado, sem esperar nada em troca. E os maus querem usar isso como uma isca para te foder. Basicamente. É muito tenso. Já vi vários relatos sobre fantasmas, né, em estradas, né? Assim, não vou ser suspeita para falar que eu também não pararia. Não pararia, porque mesmo que não seja um espírito, então hoje em dia tem muito golpe em estrada e tipo assim, todo mundo sabe que se você tentar pedir carona, possivelmente você vai ser ignorado. Então, acho muito estranho quando tem carona na estrada. Muito estranho, muito suspeito. Então, eu não seria a pessoa, infelizmente, que iria ajudar também. Mas, ignora, segue em frente. Foi muito estranho que você viu. Eu também ficaria muito assustada. A Verônica comentou que quando tinha uns 15 anos, chegou em casa do colégio e foi tomar um banho. Não tinha ninguém em casa, eram umas 18 horas, e minha mãe geralmente chegava só às 8. No meio do banho, ouvi minha mãe me chamando no andar de baixo. Ela chamou meu nome umas 3 vezes. Desliguei o chuveiro para ouvir melhor, chamei ela de volta, mas ficou tudo em silêncio. Liguei o chuveiro de novo e depois de 3 minutos me chamou de novo, gritando mais alto e falando: desce agora, desce aqui, vem aqui. Eu tava lavando o cabelo, desliguei o chuveiro, gritei que tava no banheiro e que não tinha como descer. Perguntei o que ela queria. De novo, ninguém respondeu. Saí do banho, olhei para a escada no final do corredor, chamei minha mãe, mas ninguém respondeu. Senti meio uma sensação ruim. Fui direto pro meu quarto, fechei a porta. Nossa, eu já estaria a quilômetros de casa, não ficava nunca. Umas 19 horas ouvi o carro da minha mãe estacionando. Achei super estranho, mas talvez ela tivesse saído para pegar alguma coisa. Ela ainda achava que a mãe dela realmente estava em casa. Tinha estado, né? Então, tinha estado. E saiu. Ela disse que saiu mais cedo do trabalho porque teve uma sensação ruim no peito e pensou que talvez alguma coisa estava acontecendo comigo. Na hora perguntei se ela tinha chegado em casa e saído, porque ela estava me chamando. Ela respondeu que tinha acabado de chegar e que não tinha me chamado. Até hoje não sei o que aconteceu naquele dia, mas ainda bem que não desci. A voz era idêntica da minha mãe. Gente, eu só penso uma coisa: Doppelganger, tipo assim, o doppelganger da sua mãe queria, ou o espírito que conhece, né, que imitador, eu chamo de espírito imitador, né, que imita pessoas conhecidas pra te atrair, né. Então, tipo assim, eu só pensei, tipo, naquele momento que a gente tá tomando banho e, tipo, só escuta o barulho do chuveiro, da água do chuveiro, e pensa que tá escutando outras coisas. Tipo assim, já aconteceu muito comigo, não sei se aconteceu com vocês também, de tipo, tá tomando banho e pensar que tá ouvindo alguma coisa dentro de casa. Eu aprendi a ignorar esses barulhos quando eu tô tomando banho, porque eu não sei o que é que acontece, parece que estão revirando minha casa quando eu tô tomando banho.
Eu não sei se tem nome pra isso, se tem fenômeno pra isso, mas eu sempre acho que tem alguém andando dentro da minha casa quando eu tô tomando banho, porque eu fico escutando coisa, enfim, para aprender a ignorar, que é melhor, né? Vamos lá. Mensageiro da Luz. Ele comentou que no verão, eu era bem pequeno, uns 8 a 9 anos, acordo com um calor infernal na minha cama, sozinho e no escuro. Morria de medo de dormir sozinho. Então, como de costume, fui ao quarto dos meus pais, abri a porta do quarto que dava ao corredor para ir. A porta do quarto dos meus pais era logo à direita da escada para o primeiro andar. Aquela noite estava diferente. A luz da rua transbordava o corredor, a escada como nunca tinha visto. Eita, nossa senhora, aquele corredor iluminado pela luz da lua. Ai, que medo. Comecei a andar até o quarto. Quando olho a base da escada. O quarto dela era embaixo e o quarto dos pais era lá em cima da escada. Quando olho a base da escada, tinha uma silhueta completamente preta que se assemelhava à do meu pai, completamente imóvel. Nossa, alguém parado no escuro? Eu já tinha voltado e batido a porta na cara daquilo, completamente imóvel. Aquilo já tinha me arrepiado, mas só tenho um pai e aguardei uma resposta. Nunca tive, mas aquilo começou a subir a escada como se estivesse flutuando pelos degraus. Ali meu instinto tocou forte e saí correndo para dentro do quarto dos meus pais. Fechei a porta num flash e deitei nos pés da cama. Então o quarto dos pais dele não era embaixo. Era logo à direita da escada para o primeiro andar. Então a porta do quarto deles dava para a escada, entendi. Era embaixo, mas dava para a escada. Aquela noite inteira, enquanto dormia, senti que aquilo entrou no quarto e estava a centímetros de distância de mim quando dormia. Foi terrível. No outro dia, nada aconteceu, mas lembro exatamente como foi. Me cago até hoje. Quando eu tava com medo e tinha algum pesadelo, eu só queria ficar perto da minha mãe, eu também tinha essa sensação à noite de, tipo assim, acordar com muito calor. Eu lembro de acordar com muito calor, com medo, não sei de quê, mas eu lembro disso, com medo acho que de estar sozinha, né, que eu era criança. Ai, meu Deus. Aí eu lembro de, tipo assim, sair correndo para o quarto dos meus pais, que também era do lado do meu, e me deitar. Ai, tempos bons. Hoje não tem cama de mãe. O Luke Review comentou que tem algumas histórias que rolaram com ele. Vamos lá ver. Eu tinha um amigo imaginário quando era bem pequeno. O nome dele era Jimmy, muito provavelmente por causa de Jimmy Neutron. Eu não lembro muita coisa dele, além das características que eu costumava usar para descrevê-lo e do fato que eu achava que ele morava no reflexo da sala que eu via no vidro da janela de noite. Ele morava no reflexo da sala que via no vidro, então ele morava no reflexo e não na sua casa, tá? Minha família, por outro lado, lembra de muita coisa de Jimmy e de todas as histórias que eu contava agora. E todas as histórias que eu vou contar agora foram eles que me contaram. Antes de começar as histórias, vale ressaltar que na minha infância eu via muitas coisas. Sempre que eu ia da sala para o meu quarto, eu via um homem no banheiro que me acompanhava com a cabeça enquanto eu andava. Muitas vezes eu tinha certeza que tinha uma criança, um pouco mais nova, colada atrás de mim, tentando ver o que eu estava fazendo. Tipo, alguém aqui te olhando por trás, até eu olhar para trás e ver que não tem ninguém. Sem falar nas inúmeras vezes que eu andava e tinha certeza que tinha alguém me olhando pelos cantos das paredes. Meu Deus, ainda bem que eu tô gravando de manhã. Ok, vamos para histórias que minha família mais conta sobre Jimmy. Primeira. Meu irmão mais velho dividia quarto comigo nessa época. Uma vez, voltando de uma festa tarde da noite, ele ligou e desligou rapidamente o interruptor do nosso quarto para ver se tinham brinquedos no chão, já que eu sempre deixava umas tralhas largadas. O que ele não esperava era me ver sentado na cama nesse breve momento em que ele teve luz. Assustado, ligou a luz de novo e viu que eu estava com o Jimmy. Foi aí que ele pegou o colchão dele e foi dormir na sala. Meu Deus, eu também ficaria assustadíssima. Tipo assim, ele te viu? Minha resposta foi:
Ah, tá. Eu pulei uma linha. Assustado, ligou a luz de novo e viu que eu estava jogando xadrez. Então perguntou se eu estava jogando sozinho. Ah, não, é isso mesmo. O que eu não esperava era me ver sentado na cama, nesse breve momento que ele teve luz. Assustado, ligou a luz de novo e viu que eu estava jogando xadrez. Então perguntou se eu estava jogando sozinho, mas minha resposta foi: não, estou jogando com Jimmy. Foi aí que ele pegou o colchão dele e foi pra sala, dormir na sala. Ah, agora eu entendi. Eu mesmo pulei aqui. Eu também não me esqueceria isso, não. Até hoje eu lembro da noite que eu tive susto, quando minha irmã começou a falar dormindo. Nossa Senhora. Meu avô tinha um sítio perto da minha cidade e nossa família ia pra lá com certa frequência para passar o dia ou finais de semana. Certa vez eu sumi. Depois de me procurarem o dia inteiro, me encontraram empurrando um balanço supostamente sozinho. Quando questionaram o porquê de eu estar ali, eu respondi que Jimmy tinha me levado para passear por todo o sítio e que agora estávamos brincando. Ô Jimmy. Terceira história, né? Terceiro caso. Certa vez, minha mãe e minha irmã estavam assistindo TV. Já era tarde e já havia muito tempo que eu tinha ido dormir. Há muito tempo eu tinha ido dormir. Elas contaram que eu apareci repentinamente, meio cambaleante, com sono, e perguntei para minha mãe se eu podia contar um segredo para ela. Foi aí que eu disse: Jimmy não é vivo, não. Jimmy é morto. Nossa Senhora, eu não sei nem o que é que eu faria se eu fosse sua mãe. Depois desse terceiro episódio, minha família me levou em um centro espírita, muito bem, para ver o que poderiam dizer sobre mim. Eu não sei exatamente quando eu parei de ter esses contos com Jimmy, mas ele sumiu e eu não vi mais nada por muitos anos. Espero que um médium tenha encaminhado o espírito de Jimmy, né? Corta para o eu, de 17 anos. Muitos anos se passaram e esses episódios não passavam de histórias que contavam em reuniões com amigos para dar uma risada em um tom de terrir, né? Terror e rir. Ok, eu tinha decidido pintar a parede do meu quarto de cinza. Níquel da Souvenir, para ser mais específico. Foi bem específico mesmo. O que acabou se tornando inconveniente porque minha parede parecia manchada todo dia de manhã. Manchas brancas que pareciam com um pó fino. Entretanto, era só passar a minha mão que elas saíam. As semanas foram passando e essas manchas que não tinham formas foram se apresentando como mãos em minha parede. Cada semana que passava, o formato da mão era mais nítido. Nossa Senhora. Eu fiquei até assustada, tipo assim. Mais nítido. Cadê? Nossa, eu até me perdi. Para mim, o mais óbvio era que eu estava marcando a parede de alguma forma. Só que tinha 2 pontos que contestavam essa hipótese. As mãos ficavam em posição que seria desconfortável para eu marcar enquanto eu estivesse dormindo. E quando eu passava a minha mão na parede de manhã, eu apagava as marcas ao invés de criar novas. Tá. Mas algumas semanas se passaram e agora minha parede toda ficava repleta com marcas de mão. Mão de tamanhos diferentes, em alturas que eu precisava ficar em pé na cama para alcançar. Algumas estáticas e outras eram só o rastro de 4 dedos. A essa altura já não valia a pena ficar limpando. Toda noite que passava a parede acordava cheia de marcas. O nome Jimmy voltou nas nossas conversas em família. Será que é ele? Jimmy voltou? Você tem visto Jimmy? Não, eu não tinha tido nenhum contato com Jimmy desde a minha infância. Acabei me mudando desse apartamento e não tive mais problemas com mãos. Fiquei de novo bons anos sem passar por nada parecido, até que com 25 anos voltei a ver alguns vultos esporadicamente, mas nada que vale a pena contar aqui. Eu amo contar uma história e confesso que tive que me segurar várias vezes para não dar temperadas em coisas que eu acho que seriam esses relatos, que deixariam esses relatos mais interessantes. Então tudo que eu trouxe aqui é o mais próximo da verdade possível e eu acredito.
Como eu acredito nesses amigos imaginários. Gente, às vezes pode ser alguém que, eu não vou dizer guia espiritual, mas é que eu amo falar sobre guias espirituais, mas tipo, algo que te acompanha, que pode vir de vidas passadas, que pode estar te acompanhando até para proteção, porque nunca te fez mal. Nunca fez mal, só travessura. Às vezes é um espírito mais travesso. Eu não digo espírito de criança não, mas algo que apareceu na forma de uma criança para não te assustar, né? Mas mesmo assim interagir com você quando era criança e de vez ou outra ela manda um sinal que tá ali ainda do seu lado. Nunca te assustou, nunca fez nada de mal. Então, vamos ficar aí com esses relatos. Nossa, hoje teve esse daqui, me deu medo. Tipo, teve uma hora que eu parei aqui, que eu olhei e eu fiquei, nossa, será que tem alguma coisa aqui? Muito bom, muito bom, muito bom não ter gravado à noite, porque depois dessa eu não sei se eu ia dormir, não. Esses foram os relatos de hoje, pessoal. Então, se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que vai gostar. Muito obrigada, tchau, tchau!